Olá pessoal, tudo certo? Eu sou o Paulo, professor de língua portuguesa, e a gente vai hoje falar um pouco aqui do estudo de morfologia de classes de palavras, especificamente, do adjetivo, certo? Bom, começamos aqui com a definição de adjetivo, O que é o adjetivo? Termo que determina o sentido do substantivo, expressando suas características. O adjetivo vai ser uma palavra que vai restringir, vai determinar o sentido de um substantivo. Portanto, ele é determinante do sentido de um nome, certo? Ele determina o sentido de um nome. Entretanto, ele é subordinado a esse nome. Ele determina o sentido, mas sintaticamente falando, ele vai ser subordinado a esse nome. Por que a gente diz isso? Porque o adjetivo é palavra variável, certo? Ele terá variação em gênero, em número e também em grau. A variação de gênero e número, de masculino e feminino, de singular e plural do adjetivo, vai se dar de acordo com o gênero e com o número do substantivo, ok? Vamos dar uma olhada como isso acontece. Bom, trechinho aqui de um poema da Cecília Meirelles, o nome do poema Balada das 10 Bailarinas do Cassino, vamos ver. 10 bailarinas deslizam por um chão de espelho, têm corpos egípcios com placas douradas, pálpebras azuis e dedos vermelhos, certo? Bom, 10 bailarinas deslizam. Aqui, 10 é um numeral, É um numeral cardinal com função de adjetivo. Por quê? Porque ele determina o sentido de um substantivo. No caso do substantivo, bailarinas. Vejam que é um numeral, com função adjetiva, ok? Os numerais podem ter função adjetiva, quando determina o sentido do substantivo, como nesse caso, ou eles têm função ordinal, fracionária, ou eles têm função substantiva, quando eles substituem o substantivo. Nesse caso aqui, a função dele é adjetiva porque ele determina o substantivo bailarinas. Por um chão de espelho. Essa expressão de espelho determina o sentido do substantivo chão. Vejam que nesse caso a gente tem mais de uma palavra com função adjetiva, uma locução adjetiva, Um chão de espelho. Equivaleria a dizer um chão espelhado, portanto, certo? Tem corpos egípcios. Corpos egípcios. Aqui, o adjetivo egípcios determina o sentido do substantivo corpos. Não são quaisquer corpos, são corpos egípcios com placas douradas. O adjetivo douradas agindo sobre o substantivo placas nesse caso. Pálpebras azuis, adjetivo azuis, sobre o substantivo pálpebras e dedos vermelhos. O adjetivo vermelhos agindo sobre o substantivo dedos. Vejam que, como disse a vocês, haverá flexão de gênero e número de acordo com o substantivo ao qual o adjetivo fizer referência, o que ele determina, O 10 é um numeral com função adjetiva por um chão de espelho. Chão de espelho. A locução adjetiva não vai ter a flexão, como a gente vai estudar daqui a pouco, ok? Se fosse plural, continuaria de espelho, Tem corpos egípcios. Vejam que corpos está no plural, egípcios no plural. Masculino, masculino. Placas douradas. Placas feminino, douradas feminino. Placas plural, douradas plural. Pálpebras azuis. Pálpebras plural, azuis plural. E dedos vermelhos, dedos masculino plural, vermelhos masculino plural. Portanto, adjetivo é esse termo que vai restringir o sentido do substantivo, determinando o sentido do substantivo. Entretanto, é subordinado sintaticamente a esse substantivo, porque ele vai ter que concordar com o substantivo em gênero e em número. Vejamos aqui o próximo slide em que nós vemos a formação do adjetivo. E aí lembra bastante o que a gente conhece lá dos substantivos já. Porque nós podemos ter o adjetivo primitivo, no substantivo também acontece isso, O adjetivo derivado, o adjetivo simples e o adjetivo composto. O que é o adjetivo primitivo? Primitivo, primeiro, original, ele não deriva de nenhum outro termo, ok? É aquele o que não provém de outra palavra. Por exemplo, pobre, fraco, bom, forte e outros tantos. Azul, que a gente acabou de ver também, Esse é o adjetivo primitivo, ele não deriva de um outro nome, de uma outra palavra da língua portuguesa, certo?
Já o derivado, como o nome indica, né, é o contrário do primitivo, ele não é original, é o que deriva de outra palavra. Normalmente a formação dele vai se dar aí, né, através da sufixação, da justaposição, da composição, enfim. Aí tem que dar uma olhadinha lá na formação de palavras, certo? Infeliz, por exemplo. Feliz, um adjetivo primitivo. Infeliz aqui, com o prefixo, certo? Que dá a ideia de negação. Guerreiro vem de guerra, né? Do substantivo guerra. Guerreiro, quem pratica, quem faz a guerra. Famoso, o oso, tanto do famoso quanto do saboroso, indica aquele que tem bastante, né? Bastante fama, bastante sabor. Esses adjetivos, infeliz, guerreiro, famoso, saboroso, eles vêm de outras palavras, né? Portanto, são adjetivos derivados. Adjetivo simples e composto agora. O simples é aquele que vai apresentar apenas um radical, o que possui um radical. O que é o radical de uma palavra? O radical é a partezinha da palavra que traz a sua parte significativa, né? Ela não vai trazer, não é o trecho da palavra em que eu tenho desinência verbal, que eu tenha a desinência número temporal no verbo, ou modo pessoal, né, de número e pessoa, de tempo e modo, enfim. Ou de masculino e feminino, de singular e de plural, não tem desinência nenhuma. O radical é o que traz o sentido da palavra. O simples só tem um radical. Contente, né? De contentamento. Até esse T aqui, a gente pode marcar o radical. Frio, somente um radical. Até o FRI, né? Claro, o outro radical. Nesse trechinho que eu tenho a parte substancial semântica da palavra. Aceso e etc. Outros tantos adjetivos formados aí por apenas um radical. Já o composto tem mais de um radical, certo? É formado, portanto, por mais de uma parte significativa. Luso brasileiro. Luso, referência ao que é português. Brasileiro, tá aqui o segundo radical, né, de Brasil, ao que é brasileiro. Luso brasileiro, que ao mesmo tempo é português e brasileiro, ok? Azul marinho. Azul dá um radical. Marinho, que é relativo ao mar, é um outro radical, daí a composição. Amarelo canário. Amarelo e canário, referência ao passarinho. Portanto, simples, um radical só. O composto, dois ou mais radicais, ok? Locução adjetiva. A gente viu no início, lá no primeiro slide, uma possibilidade, né, de locução adjetiva com chão de espelho. Chão de espelho que equivaleria a chão espelhado. Quando em gramática a gente fala em locução, locução verbal, locução adjetiva, locução prepositiva, a gente está falando de mais de uma palavra na construção de um único termo, na verdade, né? É um termo que tem uma função sintática específica e uma significação ali também específica. Mas mais de uma palavra compõe esse termo. A locução adjetiva é quando eu tiver mais de uma palavra formando, portanto, um adjetivo. Formando um termo que determine o sentido de um substantivo. Como se dá essa formação? Expressão formada por preposição, de, com, sem, enfim, e substantivo, equivalente a um adjetivo. Vamos dar uma olhada como isso se dá. Coloquei aqui alguns exemplos para vocês, porque seria pouco produtivo a gente ver toda a infinitude aí de exemplos, né? Perderíamos muito tempo vendo isso. Por exemplo, né? Pé de boi. Seria pé bovino. Eu tenho uma preposição de e o substantivo boi, equivale ao adjetivo bovino. Algo sem freio seria algo desenfreado. De fogo, novamente a preposição e o substantivo. De fogo é o mesmo que dizer ígneo, daí até ignição, né, que se fala do carro. De guerra, bélico, de irmão, fraternal, de carinho de mãe, carinho materno, né, amor de mãe, amor materno, enfim. Esses exemplos que eu coloquei para vocês aqui, de locução adjetiva, todos eles têm um adjetivo equivalente. Mas nem sempre isso vai acontecer e nem sempre isso vai ser satisfatório. Por quê? Às vezes não há substituição para a locução adjetiva, não tem um adjetivo em língua portuguesa que dê conta de substituir a locução adjetiva, e às vezes a substituição pode mudar, alterar o sentido ali que eu estou querendo dar, né,
ao substantivo. Aí não vale a pena. É interessante a gente ficar ligado, conhecer os adjetivos e as suas locuções adjetivas para a construção do texto, né? Para que meu texto não precise ficar sempre repetindo a mesma locução adjetiva ou o mesmo adjetivo. É um enriquecimento aí lexical, né, de vocabulário. Bom, é o que eu coloquei aqui embaixo para vocês. Ó, nem sempre a substituição é possível. Nem sempre há adjetivo equivalente. E ainda, às vezes, quando há adjetivo equivalente, às vezes o sentido, né, não é necessariamente o mesmo, não necessariamente será mantido. Flexão do adjetivo, pessoal. O adjetivo é a palavra variável, disse a vocês lá no comecinho. Ele é variável em gênero, em número e em grau. A variação do adjetivo de gênero e número diz respeito ao substantivo ao qual ele faz referência. Por isso eu disse lá no início que o adjetivo determina o sentido do substantivo. Entretanto, ele é subordinado ao substantivo. Ele obedece o substantivo, ok? Substantivo singular, adjetivo singular. Substantivo plural, adjetivo plural, masculino, feminino, enfim. Essa é a regra geral da flexão do adjetivo, certo? Já a flexão de grau não diz respeito diretamente aí, né, ao adjetivo, ou perdão, ao substantivo, certo? Bom, dentro da flexão do adjetivo de gênero, de masculino e feminino, nós temos as seguintes possibilidades: adjetivos uniformes, adjetivos biformes. Como vai se dar isso? Uniforme, forma única, ok? Adjetivo uniforme, forma única, única forma, para masculino e feminino. Portanto, é o mesmo adjetivo sem alteração, sem mudança, se o substantivo for masculino e feminino. Por exemplo, azul. Eu digo o mar, azul, masculino. O céu, azul, masculino. Mas eu posso dizer também a manta, azul. Não muda. O mar azul, a manta azul. Masculino e feminino, o adjetivo fica igual. Comum. Eu posso dizer rapaz, o rapaz, comum. Eu posso dizer a mulher, comum. Masculino e feminino, uniforme, única forma. Não mudo, ok? Pobre, mesmo caso, né? Eu posso dizer cidade, pobre. A cidade, pobre. E eu posso dizer o país, pobre. Masculino e feminino, mesmo adjetivo sem alteração. Feliz. O homem feliz, a mulher feliz. O adjetivo não apresenta, nesse caso, a flexão. Triste. O menino triste, a menina triste. Esses adjetivos que não apresentam mudança quando estão no masculino ou no feminino são chamados adjetivos uniformes, porque uniforme, única forma, ok? Biformes, duas formas, né? Eu tenho uma forma para o masculino e uma outra forma para o feminino. Eles vão seguir, né, normalmente, a mesma regra que nós temos das formações para o masculino e feminino do substantivo, ok? Por exemplo, o adjetivo alto. Eu digo homem alto, mulher alta. Troco ali, né, o O pelo A para jogar para o feminino. Mal. Homem mal, mulher má. Lembrando que esse mal aqui é mal com U justamente por ser adjetivo. O mal com L não é adjetivo, o mal com L é advérbio, né? A forma que a gente costuma dar, né, a dica que a gente costuma dar para não confundir o mal com U e o mal com L é trocar justamente os adjetivos e advérbios aí. O contrário de mal com U é bom, porque bom é adjetivo. O contrário de mal com L é bem, porque bem é advérbio, ok? Então mal, masculino, má, feminino. Brasileiro, masculino. Brasileira, a forma para o feminino. Pagão, homem pagão, masculino. Mulher, pagã, muda a palavra. Feminino. Biformes, duas formas, ok? Agora nos adjetivos compostos, que nós vimos que são aqueles que têm mais de um radical, apenas o último elemento será flexionado. Portanto, o primeiro nome não vai para o feminino, ele fica, né, na sua forma original. Somente o último elemento que vai para o feminino. Por exemplo, eu digo
Escritor luso-brasileiro. Feminino, escritora luso-brasileira. Camisa azul clara. Paletó azul claro. O azul fica igual, o luso fica igual. Só muda o segundo termo. Cultura nipo-americana. Cultura nipo-americana. Homem nipo-americano. Somente o segundo elemento, somente o último elemento, né? Que vai ser flexionado aí e em gênero. Flexão de número agora do adjetivo, né? Flexão de singular e plural. Vai seguir a mesma regra geral. Concorda com o substantivo. Os adjetivos simples seguem a mesma regra dos substantivos. Vamos dar uma olhada. O substantivo quando é terminado em -al, né? Com oxito na última sílaba que é a tônica. Igual, iguais. Singular igual, plural, iguais. Pagão no singular, pagãos. Homem igual, homens iguais. Homem pagão, homens pagãos. Fácil e fáceis. Aqui, né, terminado em L com a paroxítona, tem o eis lá no final. Fácil, singular, né? Conteúdo fácil, conteúdos fáceis, no plural. Feliz, terminado em Z, felizes. Aprendiz, aprendizes, enfim. Mal, singular, mal, só acrescento S para o plural. Como nós vimos aqui, né, anteriormente, nos adjetivos compostos, eu só tinha flexão de gênero no último elemento. A de número vai ser da mesma forma, somente o último elemento que vai se flexionar, ok? Portanto, nos adjetivos compostos, flexiona-se apenas o último elemento. Literário, editorial, singular. Literário, editoriais, plural. Livre nadante, singular. Livre nadantes, plural. Percebam que, novamente aqui, como no exemplo anterior, né, da flexão de gênero, o primeiro nome permanece no singular, ele não apresenta flexão, somente o último nome, ok? Observações quanto a essas flexões, especialmente aqui, né, as flexões dos adjetivos compostos, pessoal. O composto será invariável se o último elemento for substantivo. Então a gente tinha acabado de ver uma regra que dizia que somente o último elemento que era variável. Pausa. Se o último elemento for um substantivo, ele não vai ser variável, ele vai ser invariável. Por exemplo, cor de rosa. Rosa é um substantivo. A gente está tão habituado já a utilizar nesse tipo de informação como adjetivo, mas não. Originalmente, né, o nome rosa é um substantivo, é o nome da flor. Verde bandeira. Bandeira é um substantivo. Azul pavão. Pavão é substantivo. Cinza chumbo. Chumbo é substantivo. Cinza também é substantivo, né? Nesses casos, nós não temos flexão, ok? Então eu digo assim, camiseta cor-de-rosa, camisetas cor-de-rosa. Mantém-se o adjetivo composto invariável, porque rosa é substantivo. Eu digo camiseta verde bandeira, no singular. No plural, camisetas verde bandeiras. Azul pavão, eu digo caneta, né? Tinta, azul pavão. Tintas, azul pavão, não muda. Cinza, chumbo, terno, cinza, chumbo, ternos, cinza, chumbo. Mantém-se, portanto, invariável. Olhos cinza, panos rosa. Eu dei aqui esse exemplo, bastante comum, que a gente mais usa no dia a dia, em que não apresenta o nome todo composto. Quando eu falo olhos cinza, eu estou subentendendo olhos da cor de cinza. Portanto, seria um adjetivo composto que o último termo é um substantivo. Eu não ponho no plural, ok? Olho cinza, olhos cinza. Pano rosa, panos rosa, certo? Exceções à regra. No caso de surdo-mudo, os dois nomes vão variar, ok? Tanto surdo quanto mudo. Então eu digo o homem surdo-mudo, os homens surdos-mudos, a menina surda-muda, as meninas surdas-mudas. Então não é só o segundo termo que varia, o primeiro e o segundo. E são invariáveis, né?
mesmo sem ter o segundo termo como o substantivo, são invariáveis as formas azul marinho e azul celeste. Ok? Flexão do adjetivo agora em grau, gente. Bom, expressão da intensidade da caracterização. O quão bom, o quão ruim, o quão feliz, o quão triste, o quão esperto, o quão azul, enfim, né? O substantivo que eu caracterizo. Essa flexão do adjetivo em grau pode se dar no grau comparativo ou no grau superlativo. O grau comparativo vai indicar igualdade, superioridade ou inferioridade. Por exemplo, eu sou tão feliz quanto como você. Igualdade, né? Da mesma forma. Sou tão feliz é o adjetivo quanto você. Agora eu posso dizer que eu sou mais capaz é o adjetivo do que você. Se aqui eu tinha a comparação, né, indicando igualdade, aqui a comparação indica superioridade. Já aqui embaixo, sou menos irritado do que você. Já nesse caso, a relação de comparação não é de igualdade nem de superioridade, é de inferioridade. Sou menos irritado do que você. Essas formas compostas, tão, mais, menos, junto ao adjetivo, são formas analíticas. Há as formas sintéticas, ok? Quais são essas formas sintéticas? Não são todos os adjetivos que têm essa forma sintética, apenas alguns. Por exemplo, bom, mal, grande, pequeno, alto e baixo. Eu não vou dizer, né, que eu sou mais bom do que você. Eu sou mais baixo, enfim, do que o outro. Inferior, alto, superior. Eu tenho as maneiras sintéticas de dizer isso. Quando eu estiver usando o adjetivo bom, em vez de mais bom, melhor. Para o mal, pior. Para o grande, maior. Para o pequeno, menor. Para o alto, superior. Para o baixo e inferior. Usos. Ela é melhor, o que isso quer dizer, né? Mais boa, seria que a gente não faz essa construção, do que você. E eu sou inferior, né? Sou inferior, portanto, mais baixo, pior, ok? Seria com a ideia de mal, né? A ela, tá bom? Professor, não usa nunca mais bom, mais mal? É possível usar sim, mas quando eu estiver fazendo uma comparação bem específica do mesmo indivíduo e entre qualidades desse indivíduo. Por exemplo, ela é mais pequena do que boa. Eu estou comparando ela com ela mesma, as qualidades, as características dela. Ela é mais pequena do que boa. Veja que aqui eu não posso substituir, né? Ela é menor do que boa, não é o mesmo sentido que eu estou expressando. Eu sou mais grande do que impaciente. Portanto, a minha altura é maior do que a minha, né, impaciência, certo? Nessas possibilidades eu posso usar essas formas, né? Mais grande, mais pequeno, enfim, e mais bom. Ok? Grau superlativo agora, gente. Expressão de caracterização em grau máximo. A gente tinha acabado de ver o grau comparativo. Aí nós temos o superlativo relativo e o superlativo absoluto. O relativo vai sempre destacar o adjetivo dentro de um grupo. Carlos é o mais alto dos irmãos. Ele é o mais alto dentre os irmãos, dentro desse grupo. Nesse caso, é o superlativo relativo de superioridade. Ele é o mais. Carlos é o menos elegante. Superlativo de inferioridade, né, dos irmãos. Por isso, superlativo relativo, que é em relação a um grupo, ok? Já o superlativo absoluto vai intensificar a ideia individualizando, né, sem ser dentro de um grupo. Ó, intensificação sem comparação a outros seres. Aí nós temos a forma analítica e a sintética. O analítico. Usam-se advérbios acompanhando sempre o adjetivo. Muito profundamente, extremamente, excepcionalmente, etc. Minhas tias são extremamente magras. Não é relativo porque eu não estou falando que minhas tias são as mais magras dentro da minha família. São as minhas tias as mais magras. Não. Minhas tias são extremamente muito magras. Sua torta é muito doce. Veja que na forma analítica, portanto, né,
nós temos o advérbio de intensidade aqui, no caso, junto aos adjetivos. Já o sintético vai trazer uma palavra só expressando esse superlativo, o superlativo absoluto sintético. Constrói-se através de sufixos, né? Acoplados aqui através do processo de afixação lá, né? Sufixação, ao radical, ao adjetivo. Vamos dar uma olhada. Minhas tias são extremamente magras, minhas tias são macérrimas. Pessoal, lembrando que é macérrimas com C, é bastante comum a confusão com G, né? Ele é magérrimo, não. Ela é macérrima, ele é macérrimo, ele é extremamente magro. Sua torta é muito doce, sua torta é dulcíssima. Dulcíssima, extremamente doce, muito doce a sua torta. Esse é o superlativo absoluto sintético, ok? Bom, pessoal, é isso aí. Ficamos por aqui com nossos estudos de adjetivo. Bons estudos para vocês. Valeu!